slides e nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação hoje. Então, é um tema bem importante. E nosso Deus é um Deus comunicativo, né? Você vê como Ele fez toda a sua criação através da comunicação. Ele comunica com o seu povo. O Pai, o Espírito e o Filho se comunicam. Então, Deus é um Deus comunicativo. Então, o que nós podemos aprender sobre comunicação? E às vezes você pode olhar e falar assim, mas eu sou solteiro, o que isso ajudaria a minha vida, né? Eu tentei mudar algumas coisas no slide, porque a gente dá não sei como que fala, uma palestra, né, no encontro de casais, eu tentei deixar ela mais para a família, mas alguns pontos vai tocar muito a questão do casamento. Mas é importante também, né? Acho que quando você é solteiro e pode aprender um pouco mais, é muito legal. E se você está namorando, a gente sempre indica, né? Se você pode fazer um curso de noivos, tá? Cada vez mais é muito legal. Você aprende antes, porque tem coisa que, se a gente tivesse aprendido antes, ajudaria muito, né, gente? Você escuta na igreja e fala, nossa, mas vale a pena. Então, nós vamos falar sobre comunicação. Espero que Deus possa se comunicar conosco nessa manhã, né? Como já tenho falado, eu gosto demais do louvor aqui da igreja. Toda vez fico muito edificado. Paulinho, que veio pregar aqui esses dias, também falou para mim assim, nossa, Michel, como o louvor daquela igreja é bom, né? Então, comunicação. Pode passar? Comunicar é a capacidade de receber e passar informações a outras pessoas. Então, comunicação é a capacidade de receber, então você recebe, e você repassa para outras pessoas. Então, o tempo todo nós estamos recebendo informação dentro de casa e nós estamos repassando informação dentro da nossa família, né? E a maneira como nós dizemos isso, ou transmitimos isso, pode dar bons frutos, ou a gente pode causar frutos ruins dentro de casa, né? Deixa eu olhar para cá, que ali eu já não enxergo lá. A comunicação pode ser realizada de diversas formas, como verbal, não verbal ou escrita, e pode ser influenciada por fatores culturais, sociais e pessoais. Isso aqui é interessante porque, assim, quando você casa e tem uma família, cada um vem de um contexto, vem de uma cultura, às vezes vem de nações diferentes. Lá na base a gente tem gente que casa, né? Uma pessoa de uma nação com a gente de outra nação, né? Uma pessoa da nação aqui do sul do Brasil com uma pessoa lá da nação do norte, né? Uma pessoa do norte casa com alguém do nordeste. Nossa cultura é muito rica e, assim, quando você une essas pessoas, e alguma coisa vai ter um choque, sabia? E quando você pega duas pessoas totalmente diferentes, aí nasce um serzinho totalmente diferente. Como que essas duas pessoas totalmente diferentes conseguem educar? Porque vão ter que falar a mesma língua para aquela criança. E aí você vai ter que, antes, ter boas conversas para poder educar, senão você não consegue educar. E aí nasce um outro serzinho totalmente diferente, outras famílias outro e outro, né? As famílias grandes, né? E cada um, você percebe que você precisa se comunicar de um jeito, porque cada criança vem de uma maneira. O jeito que você fala com um não dá para ser com o outro. O outro você falou de um jeito, ele já chora. Ele pede para ser mais direto. Não, pai, fala comigo, seja direto comigo, pai. E a gente vai aprendendo isso, que se comunicar não é apenas jogar palavras para fora, a gente quer atingir um coração. A gente quer trazer uma informação e a gente quer que aquela informação ela seja correspondida. A gente quer que haja entendimento nessa comunicação. E o sucesso da comunicação depende da habilidade de cada indivíduo em compreender e transmitir sua mensagem de forma clara e efetiva. Então, para ter uma boa comunicação, a gente precisa entender isso. É uma habilidade. Então, a habilidade se desenvolve na nossa vida. Você pode nascer com boas habilidades, mas você vai desenvolvendo a habilidade também ao longo do tempo. E a habilidade é uma coisa que é intencional. A gente precisa ser intencional. Eu preciso me desenvolver na comunicação. Então, eu preciso ser intencional nessa habilidade. Como que eu faço isso? Ouvindo pessoas. Então, quando você ouve pessoas, vai te ajudar muito. E quando você conversa com elas, assim, como eu estou me comunicando? Você pode perguntar para a sua família, como que é isso? E você vai vendo, ou sentindo o coração das outras pessoas. Isso que eu falei para você, dentro de casa, para um marido, ele tem uma esposa totalmente diferente, ele tem 2, 3 filhos totalmente diferentes, e todas as vezes que ele vai comunicar, para ser assertivo, ele precisa falar, parece que às vezes cada um de um jeito. Só que existem comunicações que a gente traz para a família toda.
E como que a gente faz isso? Como que a gente acerta, né? Então, até aquele que recebe, ele precisa olhar e falar assim, eu entendi o que ele quis dizer agora. Não é o jeito que eu recebo da melhor maneira, mas eu entendi o que ele quis dizer. Então, você começa então a ver que de uma forma clara, sensível, é uma habilidade. Relacionamento, gente, é como uma ponte que liga dois estados ou duas cidades. Não sei quando já passaram pela ponte Rio-Niterói, é enorme, né? E quando você está passando a ponte, você sente a ponte balançando, né? Porque se não tem flexibilidade, quebra. Eu não sei quantos de vocês já foram para o estádio de futebol, né? Nós temos aqui o melhor estádio do mundo, aqui em Curitiba, que é a Vila Capanema. Mas se você for lá na... Por que vocês estão rindo? Não estou entendendo, né? O pessoal estava perguntando, vai ter Descende ano que vem? O ano que vai ser, né? Qual estádio, né? Falei, do Atlético não dá, porque está cheio de pacto lá naquele estádio, né? No do Coxa, até o Ed falou assim, é o Alto da Glória, mas falei assim, mas tem um outro apelido que não é legal, o único estádio, talvez, que você pode ver a lua, a noite, as estrelas, poderia ser a Vila Capanema, né? Mas eu não sei se eles vão receber meu conselho, né? Mas se você for no estádio grande, aqueles que balançam, você fica assim, às vezes na divisória, tem a torcida organizada pulando de um lado, e do outro lado não está pulando tanto, você vê que fica balançando, assim, tem gente que se assusta. Por quê? O concreto precisa fazer isso. Se ele não tem essa flexibilidade, o estádio ele quebra, ele racha. Por quê? Por causa da tensão. Se na relação não tem flexibilidade, a relação quebra, sabia? Se você é alguém muito duro, muito seco, nas conexões, então uma ponte liga de um lado e do outro, vai ter uma conexão. Se você é muito duro na sua relação com seu filho, com a sua esposa, uma hora esse relacionamento vai quebrar e vai dar ruim. E o que acontece? Se quebrar aquela ponte, perde a comunicação de um lado para o outro. Então, a gente precisa ser flexível na nossa comunicação. O maior problema com a comunicação é que nós não ouvimos para entender, ouvimos para responder. Quando ouvimos com curiosidade, não ouvimos com a intenção de responder, ouvimos o que está por trás das palavras. Rói alguma coisa. Eu gosto dessa frase porque assim, ela é real. Muitas vezes a gente escuta não para poder ouvir o coração e entender o que o outro está passando para nós. Nós ouvimos para responder a outra pessoa. Então, você vai ter um problema, está conversando ali, o marido e a mulher estão conversando, de repente, um fala uma coisa, o outro já... Você fala, não terminei ainda, já acabou tudo, né? E aí o outro, ele está falando, a mulher está falando, nossa, amor, a gente precisa melhorar isso aqui. O HD do cara já foi longe. Ele já está pensando assim, responder ela está falando isso? Mas e aquele dia que ela fez isso? E aquele dia que ele fez isso? E aquele dia que fizeram isso? Ah, falou isso? E aquele dia? Então, a pessoa não está mais ouvindo a outra pessoa. Ela está esperando a oportunidade de responder. E isso vai afetar muito na nossa comunicação, porque tem pessoas que você não precisa responder ela. Até no aconselhamento, você que aconselha pessoas, nós precisamos entender que no aconselhamento nós temos que deixar o outro falar, sabia? E tem hora que no aconselhamento o outro está falando, a gente vai para o outro. Não, já passei por isso, sabia? Não se sinta assim. Deixa o outro sentir como ele está sentindo, deixa ele falar sobre o sentimento dele. Não quer dizer que está certo ou errado. Mas quando você acolhe aquela pessoa, ela, às vezes, falando, ela vai encontrando resposta para o problema dela. Por isso que diz que um bom conselheiro é aquele que ouve e leva essa pessoa a ouvir a Deus. Porque muitas vezes a resposta não vem de você, ou na maioria das vezes não vem de você. A resposta vem de Deus. Lá na ITED, às vezes, quando eu trabalhava, né, o aluno ficava bravo, porque ele vinha cheio de coisa contando para mim, então nós vamos ouvir Deus sobre essa situação. Ele ficava possuído, porque ele queria um guru quase para ele, né? Que traga respostas para ele, assim, então o que você diz que eu vou fazer? Aí, eu não vou me responsabilizar por isso, não, gente. Depois dá errado lá na frente, ele fala, foi o Michel que falou que era me fazer isso, né? Então é melhor ouvir Deus, porque os planos de Deus são perfeitos, são maiores, são melhores do que o nosso. Então, nosso papel, às vezes, não é dar dica para ninguém, tá? 7 dicas para uma pessoa ser feliz. Já viu que esses livros é o que mais vendem, né? 7 dicas para não sei o quê, 7... Cara, legal, mas assim, o negócio é, você como conselheiro, você como educador, nós vamos ouvir pessoas, acolher pessoas, mas muitas vezes a resposta não é nossa. A resposta, às vezes, a pessoa vai encontrar na fala dela, ou essa pessoa nós vamos ter que levar junto e falar assim, vamos orar sobre essa situação. E talvez nós vamos ter que orar meses por uma situação, sabia? E essa pessoa, então, nossa, essa pessoa orou comigo um bom tempo, e Deus falou comigo. E aí isso vai ajudar bastante. Pode passar? Para compartilhar e dividir, é preciso comunicar.
não é o quanto é dito, mas o quanto é compreendido. Então, tem gente que fala muito e ele se acha um bom comunicador. Falar muito não quer dizer que você se comunica bem, tá bom? Porque tem gente que fala muito e tem gente que fala bem assim, né? Olha só, eu sou sincero. Eu falo tudo o que eu penso. E aí essa pessoa ela confunde sinceridade com desequilíbrio. Quem fala tudo o que pensa não é sincero, é desequilibrado, gente. É falta de domínio próprio. Sinceridade é você olhar para o seu coração e ser sincero, e você olhar assim, sem cera, que era a palavra que vinha lá de trás. É você olhar e falar assim, qual é a realidade disso aqui? Não, isso aqui está verdadeiro. Não é um vaso que foi quebrado e passaram uma cera para mentir. Eu não estou com um comportamento falso com você, eu estou sendo sincero. Só que eu preciso ser mais sincero comigo mesmo do que com o outro, né? Com o outro eu preciso ser verdadeiro. E às vezes se torna uma virtude na igreja a pessoa que fala assim, eu sou assim mesmo, pastor, eu falo tudo que me vem na cabeça. Eu falo mesmo, chegou alguém aqui, eu falo, e está na reunião, o cara fala tudo que pensa. Gente, isso é falta de maturidade, isso é desequilíbrio. E no dia que essa pessoa casar, coitado dos filhos, coitado da esposa, porque assim, vai falar tudo o que pensa. Gente, se eu falasse tudo o que eu penso para minha filha, ela está ali. Tampa o ouvido aí, filha. Filha, tem salinha para as crianças, tá? Você não quer ir lá? Tem hora que esses serzinhos sentiram a gente do sério. E se você falar, vem os pensamentos dentro de você, se você falar tudo, você machuca demais. Então, eu tenho que lidar com o meu sentimento antes de falar com alguém. Eu não posso falar tudo o que eu sinto, sabia? Até porque nem tudo o que eu sinto é verdade. Cheque sem fundo existe? A geração nova nem sabe o que é cheque, né? O pessoal ficou assim, né? É igual falar de orelhão, né? O pessoal não sabe, orelhão é aquele cara lá, né? Mas cheque sem fundo existe? Existia, né? Mas não era verdade. Mentira existe, mas não é verdade. Então, nem tudo que existe dentro de nós é verdadeiro. Nem todo sentimento que está do nosso coração sobre o outro e sobre o ambiente da nossa casa é verdade. Tem gente se sentindo mal dentro da casa, se sentindo, às vezes, isolado, ou sentindo oprimido, olhando para o seu ambiente e sente um monte de coisa. Mas quando vem a verdade do Evangelho, ele percebe que aquele sentimento não era uma verdade. Quantos pais tentaram acolher um filho, mas no tentar acolher, parece que era insuficiente a maneira como eles chegavam. Para aquele filho, a comunicação era mais alguma coisa que o afastava do que aproximava. Ele falava, essa família não me ama, essa família não me quer. E o pai trabalhando todo dia, colocando comida dentro de casa, a mãe lavando roupa, trabalhando para ter uma casa melhor. E ele, no sentimento dele, eu não sou importante. Meu pai saiu para trabalhar. E tem que sair, gente. Alguém tem que trabalhar em casa. A comida ela vem com dinheiro. Precisa encontrar um equilíbrio entre o trabalho e as relações? Claro que precisa. Mas uma geração, às vezes, que está falando assim, não, queria que todo mundo ficasse dentro de casa o dia todo. Não existe isso. Morre de fome. Passa uma semana, já era. Não é isso, né? Então, o equilíbrio. Então, para comunicar, nós precisamos entender que nem tudo que está no nosso coração precisa ser dito. Tem coisa no nosso coração que precisa ser processado antes de ser falado. Por isso que Provérbios 19:2 diz assim, não é bom prosseguir sem refletir, e peca quem é precipitado. Não é bom prosseguir sem refletir, e peca quem é precipitado. Porque muitas vezes nós sentimos e nós já queremos colocar para fora o que nós sentimos. Só que eu acho que a gente precisa colocar para fora, mas nós precisamos colocar para fora para a pessoa certa, na hora certa. Nem tudo que você vomita nas pessoas certas. Você pode usar o microfone aqui para vomitar, sabia? Eu já vi líderes, às vezes, chegando com o seu coração contaminado por causa das emoções, e o cara chegar aqui, eu não preciso me justificar. Pá! Mas só que ele dizia para você, já está se justificando. Aqui em cima é para a palavra ser pregada. Assim, quer lavar roupa suja, lava em casa, com a esposa, com os filhos, mas aqui é o lugar de palavra de Deus. E vai ter que engolir, vir pregar, ajudar a olhar para os sentimentos e lidar com isso. Então, nós precisamos aprender a lidar com o que nós sentimos, gente. Com as nossas emoções, ter um equilíbrio. Então, nem tudo que você sente, você fala para o outro imediatamente. Você pode depois, talvez se eu for falar agora, não vai dar certo. Deixa eu esperar um pouquinho.
Talvez se eu for corrigir meu filho agora, não vai dar certo. Talvez se eu for falar com meu pai agora, não vai ser legal. Estou olhando ele ali, não vai ser bom. Então, a gente começa a criar um ambiente onde se fala assim, nem tudo que se sente deve ser dito naquela hora. E talvez vai ter coisas que você vai sentir que você nunca vai dizer. Porque não tem necessidade, porque quando vem a verdade sobre você, você percebe, poxa, eu me enganei. Então, é eu que preciso lidar com isso. Não é o outro não tem nada a ver com isso. Minha mãe nunca fez isso. Então, pode passar. Como está a sua comunicação? Alguém sabe o que é aquilo ali do lado? É um objeto de museu hoje, né? Mas muitos de nós aqui, quem usou um desse aí? Só para a gente saber a idade, né? Mas como está a nossa comunicação hoje? Como você julga a sua comunicação lá na sua casa? E isso aqui é legal você fazer lá nos encontros de casais, né? Porque você fala assim, como está a sua comunicação? Todo mundo, legal, né? Homem, como está a sua comunicação? 10. Aí fala assim, tem que pergunta para a mulher. Agora fala a verdade para nós, as mulheres, né? Assim, elas vão olhar para ele, amor, talvez não está tudo isso que você está dando, né? Então, eu posso perguntar para você como você vê a sua comunicação e que nota você dá, né? Mas interessante era, imagina se a gente sentasse e falasse assim com a nossa família, como está a nossa comunicação dentro de casa, né? Será que mudaria a nossa nota? Será que ficaria diferente? Eu coloquei algumas frases aqui, elas estão bagunçadas ali, mas a gente vai lendo, né? Algumas coisas que acontecem às vezes dentro das casas. Ele não me escuta mais. E já viu o que a gente fala na terceira pessoa para uma pessoa dentro de casa, às vezes? Como se tivesse uma multidão ouvindo o que a gente está falando. Na hora que a pessoa está ali dentro, é como se ela criasse um amigo imaginário. Tá os dois, um lavando louça, briga. Aí ela fala assim, ele não me escuta mais. Você olha para ver se o outro está no telefone falando com alguém, né? Mas não está, está conversando com o amiguinho imaginário dele, né? É impossível entendê-la, porque vai tentar resolver um problema. Ele fala assim, mas eu não te entendo, você falou uma coisa, você pediu para uma padaria trazer uma coisa gostosa para mim. Só que quando eu perguntei o que era, você falou, traz o que você quiser. E quando você trouxe aquilo que você queria, ela falava assim, não era isso que eu queria. E a Segunda Guerra Mundial acontece dentro de casa. Ao culto de sábado ontem, acaba uma bênção, de repente, olha assim, estou com fome. O cara já entra em parafuso. O que você quer comer? Não sei. Então tá bom, eu vou aqui no Dogão. Eu sabia que você já ia escolher esse lugar, viu só? Você sempre escolhe vir aqui. Você nunca liga para o que eu... Meu Deus, mas eu perguntei para você. Só tem tempo para os outros. Isso aqui é interessante, porque muitas famílias, a família pede o tempo para essa pessoa. Ela fala, não, estou trabalhando, estou fazendo tal coisa, estou muito ocupado. E aí, sim, de repente, a família está na mesa, o telefone toca, a pessoa já põe, não, estou indo aí te ajudar. O que está transmitindo isso para a família? Que às vezes a gente está mais interessado, mais disponível em ajudar os outros do que as pessoas dentro de casa. Se fosse outra pessoa, você teria respondido a mensagem. Isso sempre acontece no mercado, né? O outro foi no mercado, daqui a pouco a mulher fala para ele bem assim, amor, mexa menos no celular. Ele vou colocar em prática hoje, ele vai para o mercado. Aí chega ela manda um monte de mensagem que ela queria massa de tomate, ela queria alho, né? E quando chega em casa, se fosse outra pessoa, você tinha olhado o celular. Né? Ele falou, mas você não acabou de pedir para mim que era para mexer menos? Homem, só para entender, quando vai no mercado, pode mexer bastante. Fica atento, tira do vibra, tá? Fica olhando assim, ela vai mandar mensagem para você. Vou falar com você pelo telefone para ver se você me responde. Quando a pessoa fica muito conectada, né? Está lá na mesa. Falei assim, vou te mandar um WhatsApp aqui para ver se você dá... Porque você não sai desse negocinho aí. Você só fica aí, você não olha mais na cara de ninguém. Não tem tempo para mim. Não existe mais o diálogo. Você fala muito. Nossa, toda hora você está falando, não tem. Precisa um tempo para a minha cabeça. Não grite. Não estou gritando. Você que me faz gritar, né? Não tô, você está nervosa. Não estou nervosa. É você que me deixa assim. Parece que... Fala a Deus.
Não sei como eu gasto tempo tentando falar com o outro, né? Assim, não sei porque ainda perco o meu tempo tentando falar com você. Você não leva a sério. Assim, não sei por que eu ainda tento. Você não entende. Está bom, você está certa. Aí quando chega nesse nível, gente, começa a se tornar indiferença. Tá bom, faz do seu jeito aí. Não quer dizer que está resolvendo um problema. Você só não quer ficar com a cabeça cheia de coisas, você não quer sentar e resolver o problema. Então, como a gente faz? A gente causa um outro problema, que a gente fala assim, tá bom, você está certo, tá certo, vai para lá, tá bom, faz do jeito que você quiser, você sempre faz assim mesmo, então faça. Aí o outro fala, não, estou tentando falar com você, não adianta mais. O que essas palavras estão dizendo? Que o diálogo nessa casa está se esgotando. E sem esse ambiente do diálogo, gente, a nossa comunicação no casamento e na família, o que vai acontecer? A comunicação é como se fosse o oxigênio dentro de casa. Vai começar a pressão cada vez ficar maior. E cada vez vai ficando pior. Aí sabe o que pode acontecer? É a síndrome do baú. Conhece a síndrome do baú? Então nós vamos descobrir hoje. Talvez você tenha e nem saiba. Olha lá, síndrome do baú. Ficou para fora ali, mas começa a desenterrar o passado. É a pessoa que está tudo bem. Daqui a pouco vai ter uma discussão, ela lembra do namoro. Mas lá atrás você já fez isso comigo. Na verdade, você sempre faz isso comigo. Você nunca consegue resolver um problema presente. Você sempre tem que ir lá atrás e começar a trazer. E aí o que acontece? Mágoas do passado, ataques pessoais, comparações sem sentidos, porque começa a fazer comparação, a pessoa já converteu, a pessoa já está em outro caminho, mas essa pessoa gosta de ir lá atrás e relembrar essa outra pessoa. Você já me fez sofrer lá atrás. Você já fez isso. E a pessoa, cara, estou tentando mudar. Não, você sempre faz isso. Aí começam as frases duras, né? Você nunca muda. Você sempre faz assim. Eu não acredito mais em você. Porque começa a desenterrar o passado, o que vem junto com esse sentimento? Vem querem atrapalhar a nossa comunicação aqui. Mágoas do passado, então, começam a envolver sentimentos, ressentimentos. E o que acontece? Essa pessoa começa a atacar o outro dentro de casa. E, às vezes, é para resolver um problema simples, mas sempre traz o passado. Sempre traz o passado. E aí começam as ameaças. Eu vou voltar para a casa da minha mãe. Eu vou embora de casa. Um menino também aprendeu a fazer isso. O filho fala assim, qualquer hora você vai me ver na rua como esses mendigos aí. É isso que vocês querem, você e minha mãe, vocês fazem isso, mas desde quando eu nasci é assim, logo eu estou na rua. Aí fala o nome de uma favela conhecida perto de casa, né? Daqui a pouco eu estou lá. Constrangimentos, porque isso acontece muitas vezes na frente de outras pessoas, acontece no almoço de domingo, acontece sabe aonde? Sabia que muita família entra em crise nas férias, se prepara o tempo todo para ir para as férias, quando chega nas férias. Pessoal, gente, espera um pouquinho, se entrega depois. Acontece nesses momentos que você planejou tanto, mas saiu uma coisa do lugar e aí o bicho já pega. Aí o cara já olha e fala assim, trabalhei o ano todo para conseguir trazer vocês aqui, e vocês não valorizam. E a pessoa, você trabalhou o tempo todo para fazer do teu jeito, eram as férias que você idealizou, e acabou com as férias. Aí vai ter que ficar lá, quando fica na casa, alugou a casa, já fez tudo, já se programou, e às vezes não vai usufruir. Manipulação, porque começa mesmo a manipular situações, então começa com ameaças, manipulações, insultos, e aí até o ponto de humilhação, muitas vezes. E aí o que depois acontece? Vocês estão vendo? Eu não consegui fazer um ciclo ali, mas é como se fosse um ciclo, sabe? E aí daqui a pouco, depois dessas discussões que acontecem, cada um vai para um lado, isolamento.
E aí vai ficar ali essa pessoa dentro da cabeça dela o tempo todo. Passa um tempo, as coisas voltam para o baú, sabia? E aí está ligado no piloto automático, não resolve, sem resolução. O tempo passou e as coisas voltam para o baú. E aí tudo fica bem, sabe? Aí aquela hora que você dá um cachorro quente pro outro, te amo, também te amo. Dá um açaizinho, né, amor? Nossa, do jeito que eu queria, eu também te amo, te amo. E isso a gente aprende a fazer, isso é uma manipulação, sabia? É uma compensação. A gente faz essas coisas para não resolver um problema. Que é melhor comer um copo de açaí um com o outro, né, do que sentar às vezes na praça ou em algum lugar e falar assim, aí, o que foi aquilo que aconteceu hoje? E não vai ter açaí, vai descer, ou açaí puro, né? O Jussara lá, né, vai descer amargo. Mas aí a gente coloca as coisas no baú. Daqui a pouco começa a compensação, né? Você queria uma roupa? Vou te dar a roupa. Você queria viagem? Vou te dar. Aí fica tudo tranquilo, até o próximo problema. E aí você vai ter mais munição, você vai abrir o baú novamente, aí começa tudo de volta. Aí por isso que você fala, nossa, quando a gente pensa que está bem, de repente acontece isso. Fiz de tudo por você agora, olha o que eu fiz. E aí começa todo esse ciclo novamente, gente, de reprovação. E a gente não consegue sair, às vezes, desse ciclo. Aí entra a síndrome do professor Xavier, né? Começa a adivinhar pensamento, você sempre faz assim, eu sei como você, eu sei o que você pensa. Eu sei que você tentou fazer aquilo ali. Eu sei bem o jeitinho como você é. E eu vi você indo falar com fulano, eu sei que você falou de mim. Cara, isso é loucura, sabia? Gente que tenta adivinhar o pensamento do outro tem síndrome de Deus. Porque só Deus pode esquadrinhar os nossos pensamentos, não é verdade? Só Deus sabe o que passa dentro de nós. E, gente, esse negócio assim, o outro chega, o outro dentro do... A pessoa chega em casa, olha o outro lá pensando, fala assim, já sei o que está pensando. Você não sabe, gente. O homem senta no sofá, a mulher já olha, já sei o que está pensando. Pega um copo de água para mim. O filho vai para o quarto, o pai tenta adivinhar o pensamento do filho. Gente, é muito melhor que a gente entenda que nós não conhecemos a mente do outro, por mais que você cresceu com aquela pessoa, já convive há muito tempo, existem coisas que passam aqui dentro que a gente não consegue adivinhar. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que perguntar como é que você está sentindo, você está bem, se machucou, como foi seu dia de trabalho. Tem hora que o outro vai chegar com a cara fechada, mas não quer dizer que ele está bravo com você. Tem hora porque ele está cansado, ele está doente. Então, a comunicação é extremamente importante. Não adivinhamos os pensamentos, sentimentos, nem desejos de ninguém, gente. E o pior é que agora tem a pessoa que ela adivinha, ela quer que você adivinhe o que ela pensa. Esses dias eu estava andando de bicicleta lá perto da base, eu estou andando assim, o cara virou sem dar seta, eu falei, o Carlos quase me atropelou dele. Você não viu que eu ia virar? Como? Se é a seta que vai direcionar para onde o cara vira, ele queria que eu lesse o pensamento dele, tipo assim, estou virando. E é o que eu falei para vocês, tem uma hora que a gente quer que o outro adivinhe o nosso pensamento. Gente, esse negócio de surpresa com o homem às vezes não dá certo, sabia? Faz uma surpresa para mim, assim, né? Seja claro com o que você quer. Amor, eu queria tanto que você me surpreendesse. Tá bom. Hoje tem jogo, né? Vai te surpreender. Uma vez eu fiz com a Jéssica, né? Amor, não contei essa história para vocês aqui? Ela falou assim, quero ver gente diferente. Nós era namorada, né? Eu quero ver gente diferente. Falei, então vou te levar num lugar que vai ter um monte de gente bem diferente. Vai ter muita gente lá, né? Coloquei ela no ônibus, fui ali na Vila Capanema, cheio de gente diferente, né? Um monte de paranista junto, Chegamos lá, gente. Chove, era aquele jogo do 9h45 da noite. Para variar, o Paraná perde. A gente desce e vai ali nas torres. Nenhum ônibus queria parar mais para nós na chuva. De repente, um taxista para no meio da rua e fala, entra aqui. Eu falei, Jéssica, esse cara aí... Aí a gente entrou. Ele veio dando um sermão lá da Vila Capanema até em casa, falando para mim assim, o que você fez? Não faça isso com ela. Falando um monte, né? E o pior é que ele nem cobrou a conta quando chegou lá. Ele só deixou e falou assim, nunca mais faça isso com ela, você tem que proteger ela, aquele lugar é um lugar perigoso. Mas o que eu fiz? A Jéssica falou que queria ver gente diferente. Eu estava com vontade de assistir o jogo, né? Então, eu falei, meu Deus, essa mulher é a mulher de Deus para a minha vida.
Minha companheira da Vila Capanema, né? Acho que foi a partir daí que o Paraná começou a cair, por causa dos sentimentos dela. Já você tem que liberar perdão para o Paraná, tá? Vamos ver que o nosso time sobe agora. Mas tem hora que assim, tipo, a gente está nessas conversas e para não entrar em rascada, por mais que você conheça muito bem essa pessoa, seja o mais claro possível. Gente que isso gasta um pouco mais de tempo, mas seja claro. Amor, eu quero isso, isso e isso, tá bom? Porque não sei por que a gente vive nesse negócio, eu quero que se me surpreenda. Eu sei que é legal isso, tem hora que a gente vai surpreender, vai acertar, mas a maioria das vezes nós vamos errar. Porque geralmente a gente fala assim, me surpreenda. Você vai, tá bom, deixa eu ver um lugar mais barato. Deixa eu ver minhas condições, deixa eu ver aqui, né? E às vezes, gente, a gente precisa ser claro um para o outro e vai falar assim, amor, fala para mim o que você quer que fica melhor. Filho, fala para mim o que você quer que fica melhor. Mãe, fala para mim. O que você quer que fica melhor? Tem gente que é impossível dar presente para ela, já reparou? Que é melhor você ir com ela num lugar e falar assim, escolhe o que você quer que é melhor, para mim não voltar aqui e devolver o presente. Assim, porque é diferente. Parece que nada agrada a ela, né? O jeito dela, tudo que você... Assim, não tem como. Então, a gente precisa aprender a desenvolver comunicação dentro de casa e perceber que cada um é diferente. E nessas diferenças, a gente vai ter que ter uma habilidade de lidar com cada um de uma maneira diferente. A gente já fica doido com isso, né? Como melhorar a minha comunicação? Como eu posso ser mais assertivo dentro de casa? Como devemos ouvir o outro? Linguagem corporal, contato visual, então a forma de olhar. Então, nem tudo que a gente diz na nossa... Você pode falar a coisa certa, gente. Comunicação não é só o que diz. Você pode falar a coisa certa, mas com o contato visual errado, às vezes. Não olhando para a pessoa. Com a forma de olhar errado. Expressões faciais. Você vai falar uma coisa certa, mas está com a cara assim, né? Assim... Gestos. Né? Quase uma arminha na mão já, né? Tipo... Toques. Então, a pessoa está ali. Então, você precisa falar a coisa certa, da maneira certa, com a cara certa. E tem hora que a pessoa fica brava porque ela está falando a coisa certa. E o que ela fica brava porque ela falou a coisa certa e todo mundo brigou com ela. Por quê? O jeito que ela falou foi do jeito errado. Foi na hora errada. Foi na frente das pessoas erradas. E a gente tem que aprender que tem hora que a gente precisa dar atenção para o problema imediato, mas tem hora que a gente pode olhar um para o outro, o casal pode olhar. Tipo, mantém a classe, né? Quando chegar em casa, nós conversamos sobre isso, tá? Aí você monta um ringue lá na tua casa, e aí vocês conversam. E é sério, a Jéssica, ela é alguém que funcionava, ela melhorou agora, né? Graças a Deus. Mas ela funcionava à noite, ela era mais noturna. E eu acordava, cara, à noite eu não prestava. Tem vezes ela ligar para mim e eu dormi. Quando a gente namorava. Ela, Michel, eu estava no telefone, que eu dormia mesmo, gente. Dava 9 horas da noite, eu pacotava. E ela ia até mais tarde. Eu acordava às 5 horas da manhã, bom dia! O sol já nasceu na fazendinha, né? Já queria abrir cortina. Assim, nossa, cara, que dia maravilhoso que o Senhor nos deu. E ela, se eu faço isso, matava ela. E aí, o que acontecia? Quer resolver o problema? Ela tem uma coisa para me dizer, que horas que ela ia conversar comigo? Às vezes é à noite. Cara, o problema só piorava. E eu querendo resolver um problema, porque eu dormi bem a noite toda, acordei já, não, vou resolver aquele problema. Jéssica, abre a janela, né? Então, tem a hora certa para poder resolver um conflito, sabia? Então, uma das coisas que a gente tem feito muito é espera a Liz ir para a escola. Depois que a Liz foi para a escola, a gente conversa. Então, se prepara o ringue. Vai ser aonde? Vai ser aqui na sala. Leva a Liz, então tá bom. Só que isso é 8 horas da manhã, a Liz só vai 1 hora da tarde para a escola. Cara, você vai processar, vai pensar um pouquinho mais, quando você fala, opa, já baixou um pouco a poeira, mas precisa ser resolvido. Então, a gente vai sentar, a gente vai conversar para tentar lidar com esse problema. Mas os gestos, a maneira como a gente vai falar, às vezes o tom de voz, você pode falar a coisa certa, mas da maneira errada. Ouvir com atenção, gente. Mostre interesse no assunto. Pergunte como é que foi. Como você se sentiu com isso? Às vezes a pessoa vem sobrecarregada. Quando a Jéssica fazia a faculdade, cara, tinha vezes que ela chegava chorando da faculdade. E um dia ela me chamou e falou assim, cara, eu não tenho ninguém para conversar.
porque eu queria sair da conversa, né? E ela me parou lá na mesa. Eu preciso conversar com você, você é meu marido. E aí, tipo, opa, peraí, eu tenho que ouvir ela. Verdade. E aí sente junto com a pessoa. Então, como você se sentiu? Aconteceu uma coisa no trabalho, mas como foi isso? Como que você se sentiu? Não corta a fala do outro, sabe? O outro está falando, mas espera aí. Não, deixa o outro falar, cara. Nossa geração agora não consegue entender os antigos, porque eles não tinham internet. Porque antigamente muitas casas não tinham TV, e as pessoas gastavam tempo na área de casa. Não sei quantos são dessa época, colocavam as cadeiras para o lado de fora e ficavam conversando. Lidavam com aquilo ali na mesa, iam fazer comida junto, iam trabalhar junto, e hoje em dia, com a tecnologia, cada um foi para um espaço da casa. Não diga como o outro deveria se sentir, então o outro está falando alguma coisa, você não deveria se sentir assim, parece que o outro está falando que se sentiu sozinho durante aquele dia, porque passou um momento difícil. Ele não está acusando você às vezes. Então, não precisa ser lá falar, mas olha só, eu comprei comida, eu dei essa casa, você é insatisfeita. Não precisa, deixa o outro falar, porque às vezes não tem a ver com você, tem a ver com o sentimento dela, ou dele, ou deles. Cuidado com as expressões. Cuidado com suas experiências, desculpa. Então, quando a pessoa está falando, você fala assim, mas eu já passei por isso. Eu sei como é. Vai passar, tá? E a gente faz isso muito com o filho, não é verdade? O filho está falando uma coisa, vem abrir o coração, você fala, filho, papai já passou por isso. Vai passar. Estou apaixonado, pai. Você vai ser o primeiro de muitos, fique tranquilo, né? Isso não é, calma, filha, às vezes você só achou legal. Deixa eu falar, entenda, pergunte. Pergunte assim, mas o que é paixão? O que é paixão para você? Como você está se sentindo? Como chegou? Conversa. É a melhor coisa, não precisa você contar suas experiências. Nós, como pai, né, o filho, pai, está difícil a escola. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu era pequeno, minha mochila era um saco de arroz. Eu tinha que atravessar um rio. Eu saía de manhã, 5 horas da manhã, para estudar tarde, para chegar no outro dia, meia-noite, em casa, né? A criança ficava assim, né? Já viu? Tem até uns videozinhos na internet, né? O pai falando pro filho assim, né? Saindo, atravessando o rio. E tudo era minha mochila era um saco de arroz. Minha mochila era um saco de arroz, né? E hoje você tem tudo e você não valoriza. Não precisa ser assim. Você pode contar essas histórias para ele, só cuidado de você não fazer uma comparação, às vezes, e você não conseguir acolher o sentimento dele. Porque a tentação das crianças hoje na escola é totalmente diferente da nossa época. Cara, é muita coisa na ideologia. Assim, que às vezes é colocado dentro de uma sala de aula, nos amigos, no ambiente, de famílias disfuncionais, que aí vai uma criança lá, está atacando teu filho. Assim, ouve ele. Porque talvez você vai ter que ouvir ele, vai ter que ir lá na escola conversar, sabia? Só que se você vai falar para ele, ele vai falar uma coisa para você, e você fica contando a história triste, que só falta tocar um pianinho do lado, né? Tananã. Filho, mas o pai passava por isso. Talvez o teu filho está querendo dizer uma coisa importante para você, que você vai ter que ir lá resolver, mas você está querendo contar as suas experiências, e daqui a pouco ele começa a se bloquear, ele não vai mais procurar você. Porque toda vez que ele vai contar um negócio para você, você corta ele. Aí por isso que tem muito pai que não entende que depois que o menino vira um adolescente não quer conversar mais com ele. Porque quando é criança, as crianças querem um abraço. Já reparou? Elas vêm, pai, dá um abraço. Quando é adolescente, é o pai. Filho, dá um abraço aqui. E se você não aproveita essa parte da sua infância, que nunca mais vai voltar, pode trazer alguns traumas que depois na adolescência você vai querer alguma coisa que ele não vai te dar. E aí não adianta falar assim, meu filho não fala comigo, meu filho não sei o que aconteceu, mas o tempo todo ele é podado nos sentimentos, nas emoções dele. Então, ouvir sem querer responder, né, dar resposta para outra pessoa. Conectados com o mundo, mas desconectados dentro de casa. Tem hora que a pessoa está conectada com o mundo todo. E diz que nós vivemos na geração panqueca, sabia? Já viu como que é a panqueca? Você solta a massa na frigideira, ela espalha rapidinho, né? Mas a panqueca não tem profundidade.
Então, você está conectado com o mundo todo, mas você é raso nas suas relações. Você não tem profundidade, você não consegue compartilhar suas emoções, você não tem amigo. Você tem cheio de amigo no WhatsApp, sei lá, no Instagram, um monte. Mas isso não quer dizer que você tem amigo de verdade, sabia? E o que a gente precisa, às vezes, é desconectar, a gente ter boas relações. Podemos ser bons na tecnologia, mas ruins na relação. Então, quando você vai ter uma boa conversa, uma coisa que é interessante, desconecta do seu celular. O marido e a mulher, então, aprenderam que tem que marcar hora para conversar, preparar o ringue para poder resolver o problema. E quando vão conversar, um fica olhando no celular. Não, mas é que eu estou esperando lá, sabe, né? Preciso de uma mensagem lá do trabalho, não sei o quê. Então, sabe o que faz? Então, fica atento a isso, depois a gente conversa. Você não vai conseguir resolver esse assunto tão importante olhando para o celular. Ou o outro está falando assim, sério, com o outro está no Instagram. Puxando assim, né? Ah, pode falar, estou te ouvindo. Pode falar, estou te ouvindo. Você não está me ouvindo, cara. Dá atenção, desliga o celular um pouco. Deixa o celular do lado, conversa, olho no olho. Resolve o problema. Não sei, se já foi para o quarto e vai resolver o problema, que o lugar vão resolver, deixa o celular na sala. Nem leve ele, porque aquela luzinha vai acender, você vai querer, deixa eu só ver aqui mensagem. E é interessante que nós queremos responder as pessoas rápido demais e não conseguimos responder as pessoas dentro de casa com a mesma rapidez. Você percebe que como a tecnologia nos roubou. Antigamente, você ia na casa de alguém meia-noite para falar assim, ei, semana que vem você vai querer jogar bola? Você não ia, né? Você fala, semana que vem você vai querer jogar bola? Por que eu vou hoje à noite avisar? Amanhã eu vejo ele. Mas por que a gente faz isso com a tecnologia agora, com o celular? A gente manda mensagem por madrugada. É que você não está fazendo nada, né? Você acordou, está lá, o outro está dormindo. Aí o outro está dormindo, vê o celular tocando, deu a luzinha do celular, ele já acorda, deixa eu ver se é uma mensagem importante. Daí, semana que vem você vai jogar bola ou não? Aí ele já começa a conversar. E já os dois não dormem, ficam os dois acordados. Então, saiba se comunicar. Sabe que assim, tipo, cara, não preciso falar isso agora. Você lembra que a gente deixava os outros almoçar antigamente? Não vou na casa do outro, que é a hora do almoço, não vou atrapalhar. Hoje em dia é o horário que a gente mais manda mensagem, às vezes na hora do almoço. E a gente quer que o outro responda a gente rápido, a gente não está percebendo que o tempo de almoço, se você que tem o privilégio de almoçar com a tua família, às vezes você está gastando conversando com outras pessoas lá fora. Então, desconecte para conversar. Cara, crie um hábito na sua casa, sentou na mesa, gente, é só o último caso que a gente vai mexer no celular, mas nós vamos desconectar aqui. Na hora que sentou na mesa para jantar, almoçar ou tomar café, nós não vamos mexer no celular, nós vamos olhar um no olho do outro, nós vamos conversar. Tem família que nem senta na mesa mais para comer, sabia? Cada um pega um prato de comida e se espalha pela casa. Não, nós vamos sentar na mesa agora, a mesa é sagrada. E não é porque a mesa é sagrada, é por causa da comunhão, né? Você está junto, é relação que é extremamente importante. Então, se desconecte do celular para você poder resolver os conflitos e até para poder se divertir, para poder conversar, para poder, sabe, tem coisas mais importantes. Tem tantos jogos legais fora disso aqui, sabia? Que você pode ter com a tua família. Desligue a TV, tem gente que vai resolver problema com a TV ligada. Então, espere o jogo acabar para você resolver o problema, né? Não, pode falar o que você tem que falar. Espera aí, escanteio. Não, pode ir. Não, espera aí. Acho que vai para o VAR. O outro começa a falar, o outro fica cortando. Ou o cara está assistindo o jogo, ou a mulher está vendo o dorama dela, né? Espera aí. Deixa eu só ver o que ele vai ter, né? O que ele vai fazer agora? Não acredito que ele fez isso, mas pode falar para mim. E, cara, tem gente que fala assim, não, eles estão tão viciados que fala assim, então tá bom, nós vamos diminuir o volume. Não adiantou nada, cara. Você vai ficar olhando para a imagem. Vai almoçar, vai tomar café, vai fazer alguma coisa, desliga um pouco a televisão. Vai ter uma conversa mais madura, desliga a televisão. E outra, se você é alguém que trabalha o dia todo no computador, com celular, não vai ser a tela à noite que vai te descansar, sabia? Desliga um pouquinho. Ou assista filmes com a sua família que vão edificar a sua casa. Cuidado com o que você deixa. Cuidado com séries. Tem uma série, cara, que ela só contamina o nosso lar. Tem umas novelas que nem devia estar na casa do crente. Pega alguns filmes que você consiga assistir com a família, que vão edificar a sua casa, que podem abençoar o seu lar. Mas para resolver um problema, gente, por favor, desliga a tua TV.
Não tente resolver os problemas com pouco tempo ou olhando para o relógio. Cara, às vezes pode acontecer a Segunda Guerra Mundial dentro de casa, a síndrome do baú apareceu de manhã, antes de vir para o culto. Aí, faltando 10 minutos para sair de casa, o outro falou bem assim, está tomando um cafezinho quentinho, olha para o outro assim, estava aguardando por esse momento. Por quê? Semana toda eu fiquei pensando, que bom que a gente está aqui para poder resolver. E o outro fala assim, falta 10 minutos para a gente ir para o culto, você vai querer conversar agora? Sim, porque eu não sou hipócrita, eu não vou lá para o culto cheio de coisa no meu coração. E eu vou falar para você. E aí ele traz um monte de coisa da semana, aí ele fica bem, né? Acabou os 10 minutos, vamos para a igreja. Só que é o outro que está arrebentado agora. E acaba que um não vem para o culto. Ah, então desse jeito eu não vou, eu que não vou desse jeito mais. Não, mas agora eu estou bem, eu falei tudo. E é isso, né? A gente fala assim, né? Nossa, eu sou assim, gente, eu estouro, mas depois eu fico bem. Você não fica, mas quem está dentro de casa fica arrebentado. Ah, eu sou assim, olha, deu um problema, eu falo uma vez só que 40 minutos, né? E a família está lá, um discurso enorme, depois... Não, gente, agora onde vocês vão querer jantar hoje à noite, hein? Ah! E a família assim, nós não queremos sair. Eu estou humilhado aqui dentro. As palavras duras que se usou, né? Não, gente, mas já falei, né? Agora eu estou bem, agora vai ter que ouvir. Porque comunicação não é só falar, é uma interação. Você fala e você escuta o outro também. Então, cuidado para você não resolver problemas grandes com pouco tempo. Nosso maior erro, a gente causa mais brigas, às vezes. Cara, vem para o culto, participa do culto. Deixa Deus falar com você. Às vezes a palavra do culto vai ajudar você a resolver o problema, sabia? Às vezes a ministração do culto vai fazer com que você... Opa, sorte que eu não falei antes, porque eu não ia ser sábio na minha fala. Opa, deixa eu voltar embora. Fui almocei na casa da sogra. Vou voltar para casa agora. Fiz o bebê dormir, então agora, amor, nós precisamos conversar. Mas vamos conversar à luz do que a gente tem aprendido. Vamos conversar. Espera, eu preciso falar para você. E tente resolver o problema de uma forma madura. Agora, com tempo, sabia? Se não tem tempo para resolver, nem entra. Não fica olhando para o relógio. Fala, você tem 10 minutos para falar tudo o que você quer. Cara, às vezes é coisa de muito tempo. Então, a gente precisa de mais tempo. Então, separa um tempo maior para isso, sabia? E também tem gente que, às vezes, ele pega um problema tão pequeno e torna tão grande, massivo, sabe? E quer assim, ele não quer só o perdão do outro, que o outro olha para ele assim, me perdoe. Ele quer quase uma punição do outro. Ele começa a falar, o outro, então me perdoe. E assim, ele passou a noite toda planejando a discussão, né? Não, porque assim, se ele falar assim, eu já sei que vou responder. Se ele falar assim que ele me ajuda em casa, mas falar assim, pois é, mas olha o tanto que me ajuda. Daqui a pouco a pessoa passou a noite acordada. Aí no outro dia fala assim, quero falar com você. E do outro fala assim, eu já sei que você vai falar comigo. Você não sabe? Você não adivinha pensamentos? Então fala para mim. A outra fala, aqui por você. Fala assim, então tá bom, eu queria te pedir perdão por tudo isso. Eu quero ver o que eu posso melhorar. A outra fala, perdi a noite toda, acordado, pensando no que o outro vai falar. Não, eu quero briga. Eu quero briga, eu quero que você... Ele não tem mais o que tirar do outro. O outro já falou assim, me perdoe, mas ele parece que é uma humilhação do outro. Ele quer que o outro vá na televisão, pegue agora o WhatsApp, né, o Instagram e faça um vídeo. Gente, eu quero pedir perdão diante de todos aqui, porque eu não tenho... E eu vou ter que pagar uma multa para essa outra pessoa agora para ver se ela para, né? Assim, vou andar com uma corrente com um peso do lado, porque essa pessoa... Cara, a gente coloca, às vezes, um peso tão grande na vida do outro, a gente não quer só o perdão. Você aí vai pagar por tudo que me fez esses últimos dias. E vai pagar em dobro ainda, né? Pode passar. Não busque resolver conflitos na frente dos filhos, gente. Tem conversas que a gente não pode fazer na frente deles. Tem discussões que, assim, eles entendem tudo, sabia? E, assim, tem conversas que a gente tem que evitar, tem conversas que a gente tem que fazer longe deles, porque, senão, a gente tem problemas. Então, aprenda que não conversar com o celular, não conversar com a internet, com a televisão, mas cuidado para você não conversar também conversas na frente das suas crianças, porque não é o melhor ambiente. E não é só na frente, pode passar? Na frente das crianças, né? Mas na frente de outras pessoas, às vezes na casa da sogra, todo mundo preparou um almocinho lá gostoso, a pessoa vai lá e faz um barraco na casa, né? O que a gente já tem falado aqui, né?
qual o melhor para a gente poder conversar? Não é com pressa, gente, não é no cuidado com o lugar errado, na casa errada, tem casa que não é sua, e tem gente que fala assim, não, mas a casa do meu pai aqui fala e briga na frente de todo mundo. Às vezes é festa de final de ano, gente. É Natal, a gente transforma o aniversáriozinho de Jesus no inferno, né? Assim, em vez de ser um negócio de comunhão, a gente transforma, assim, é panela voando para todo lado. E o ruim é que às vezes nem na nossa casa é. E às vezes é ruim porque todo mundo vai lá esperando a expectativa de um crente dar um bom testemunho, é o crente que causa a confusão. Com sono, gente, não tem problema que você vai dormir que é melhor. Fala assim, amanhã a gente conversa, assim, e a gente vamos lidar com isso de uma maneira melhor, mais saudável. Qual é o melhor horário hoje para vocês conversarem na sua casa? Você já consegue identificar que talvez à noite, muito tarde, é ruim porque você está com sono e está cansado? Muito cedo é muito ruim? Então, cria um horário, monta o ringue, sabe? Se não, essa hora vai começar o UFC aqui em casa, nós dois vamos resolver esse problema, tá bom? Então, tá bom. Se prepare, é amanhã, às 7 da noite. 7 da noite. Pega tudo, vamos conversar. Cara, planeja, sabe? Se você não planejar, você vai começar a estourar, você vai tentar resolver problema com pouco tempo. E outra coisa, não resolva seus conflitos por WhatsApp. Não resolva, não faça boas conversas importantes pelo celular, com seu filho, com a sua mãe, com o seu esposo. Isso aqui, gente, é um problema, sabia? Porque a gente não consegue ver o outro, a gente não consegue expressar as emoções corretas. E tem uma hora que a gente escreve caixa alta ainda, que é pior. Parece que o outro está gritando, né? E já viu que quando a gente está conversando com o outro, você está lendo a mensagem, o outro fala assim, vou chegar um pouco mais tarde por causa do trabalho. Como que você lê? Mais uma vez, vou chegar mais tarde por causa do trabalho. Só que o outro não falou talvez desse jeito, mas você leu. Então, cuidado. Tem coisa importante que você não fala por WhatsApp, gente. Você tem que falar no olho do outro, tá? Cara a cara. Pode passar? Posso falar a coisa certa da maneira errada, né? Então, tom de voz, cuidado com as expressões, fala acelerada. Tem gente que vai resolver o problema, ele parece que o oxigênio não sobe para o cérebro, sabe? Aí parece que ele está dentro de um rio, ou um narrador de futebol, né? Vocês são os problemas dessa casa. Assim, cara, não, calma. Todo mundo parece uma metralhadora, assim, né? Porque você. E aí, daqui a pouco, ele acelera demais e ninguém entende o que ele está falando. Momento correto, local adequado. Então, para resolver um problema, o que nós precisamos? Fala no tom de voz certinho. Você pode falar a coisa certa no tom de voz errado, aí você perdeu a comunicação, gente. Você pode falar a coisa certa com as expressões erradas. Você pode falar a coisa certa, mas com uma fala muito acelerada. Você pode falar a coisa certa no momento errado. Tem uma coisa para a gente precisa economizar, né, tal. Família sempre fala isso, né? À noite vai comer lanche, né? Mas está lá na casa da mãe. De repente, lá no almoço, um lembra. Lembrei daquela conversa que a gente precisa ter. Aí o outro já olha, mas não precisa ser aqui, né? Não, viu? Não dá para conversar com você. Só estou te avisando. E está todo mundo comendo assim, né? E tem hora que a gente está fazendo essas coisas, a gente acha que os outros não estão percebendo, cara. E está todo mundo colocando farinha na boca, engolindo seco, e você lá, né? Um fala abaixo do outro, mas você fica não sei o quê. E você, toda hora assim. Não tem... Gente, tem hora que a gente parece Marta lá, de Marta e Maria, né? Já reparou? Marta está trabalhando, fazendo um monte de coisa. Daqui a pouco ela vê a irmã dela. E o que ela faz? Provavelmente, cara, ela tentou chamar a irmã dela. Ao ponto que não deu certo com a irmã, o que ela faz? Apela para Jesus, gente. Para visita. Olha só, ela chega para visita e fala assim, não te importas que a minha irmã fique aí nos teus pés enquanto eu estou trabalhando? E tem uma hora que a gente chama a pessoa na nossa casa, que daí a gente fala com o outro não escuta. Você tem que fazer. Daqui a pouco a gente faz. E você, o que você acha? Fulano faz assim comigo. A gente começa, cara, a gente conhece, tem casais que a gente já lidou, que a gente tem que falar, cara, não me envolva nos teus problemas, cara. No sentido assim, você está ali no trânsito, a pessoa começa a discutir, está no banco de trás, daqui a pouco os dois começam a brigar. Você fala, gente, calma. Não, Michel, agora é sério. Você não concorda comigo? E a esposa, não, Michel, agora é sério. Mas você consegue me entender?
Eles querem que eu fique do lado um do outro. Tipo assim, aí se eu ficar de um lado, a outra, então tá bom. Cuidado para você não usar disso, você levar gente na sua casa, na casa dos outros, e você começar a olhar para tua mãe. Que vergonha. Para o teu pai. Com o filho a gente faz, sabia? Filho, vem aqui. Tua mãe falou isso. O que você acha? Pai, acho que você está certo. 2 contra 1, ganhamos aqui. Cara, tem problema que assim, é a 2 que resolve. Quase que um dia está mandando o grupo do WhatsApp da igreja. Por quê? Porque no final das discussões, o que a gente quer? A gente quer ser o campeão, gente. A gente quer ter razão. Então a gente quer alguém que concorde com a gente. A pior coisa que pode acontecer é um homem cheio de razão indo se aconselhar com o casal pastoral. Pastor, por que isso? E o pastor, né, tem que olhar com todo carinho, né, porque não pode falar muito, a pessoa se ofende. Irmão, gostaria de ouvir sua esposa. Quando ela começa a falar, você fala assim, meu irmão, será que você não tem nada para aprender com essa situação também? Aí esse cara se desmonta, porque ele veio para o aconselhamento, ele queria um aliado, ele queria sair dali certo, ele queria sair dali assim, não, você é o perfeito. Vamos dar um prêmio para esse aqui, o melhor marido do mundo, né? Então, às vezes não é isso, a gente precisa resolver um problema. Então, o local adequado, gente, não faça isso, sabe, lá na área da sua casa, se você mora cheio de vizinho, assim, né? Não resolver o problema aqui, toda a vizinhança vê você discutindo. E outra, o tom de voz, né? Às vezes vai conversar, um começa a gritar com o outro, xinga o outro. Não dá para fazer isso, sabe? Pode passar. Nos primeiros minutos de tensão, gente, produzimos nossos maiores erros. Podemos produzir nossos maiores erros. Então, diz que quando você fica nervoso na hora, então não sobe o oxigênio para o seu cérebro, então você age como um instinto animal, muitas vezes. Então, aconteceu o problema, respira, faz aquele processo da respiração, sabe? Lembra que os antigos falavam, vou contar até 10, né? Conta até 100 se for necessário. Mas não vá falar com o outro no seu instinto animal. Espere um pouquinho. Deixa a poeira baixar, senão você pode falar de uma maneira errada. Pode passar? Então, comunicação na família precisa ser clara, sem indiretas. A pessoa quer conversar, não precisa ficar dando indiretinha, sabe? Está lá na mesa, daqui a pouco dá uma indireta, né? Porque tem gente aqui em casa que você está falando para alguém, seja direto. Não. Nada não. Se a carapuça serviu. Pergunte quando tiver alguma dúvida. Aí, nesse caso, você quis falar comigo isso? Não entendi. O pai falou uma coisa para o filho não entendeu. Pai, o que você quis dizer com aquilo ali que você falou? Eu não entendi. Porque a gente vai para o quarto, imagina, né? Eu sei o que ele quis dizer. Ó, síndrome do adivinhador, né? Eu sei o que essa pessoa quis dizer. Ele sempre faz assim. Aí a tua cabeça já vai longe. Então, quer resolver o problema? Pergunta, o que você quis dizer com isso? É isso mesmo? Às vezes a pessoa fala, não quis dizer isso. Às vezes ela vai falar assim, sim, eu quis dizer isso. Você não entendeu? Não, então vamos conversar. Vamos resolver esse problema. Mantenha uma rotina de conversas. Pare para escutar. Usufrua do poder do elogio. Aprender a ser mais paciente. Melhorar sua comunicação para com Deus. E, gente, se tem um segredo para a nossa casa, quanto melhor for sua comunicação com Deus, melhor sua comunicação para com a sua família. Quanto melhor tiver seu relacionamento com Deus, melhor vai estar o seu relacionamento com a tua casa, sabia? Às vezes nós achamos que o problema está no relacionamento entre um ou outro, mas o que nos afeta a gente diariamente é a nossa relação com Deus. Se a sua relação com Deus estiver ruim, sua relação com teus filhos, sua relação com tua esposa, a relação que todo mundo vai estar em casa vai estar ruim. Porque, cara, é com Deus, é nessa relação com Deus que a gente mata a nossa carne, que tem hora que a gente quer sair com a nossa justiça própria, e daqui a pouco Deus vem e fala, calma, relaxa um pouquinho, espera. E aí você pergunta, será que Deus falaria assim? Como que Deus vê a família? E outra, eu como pai, a gente lembra que nós somos pastores, então nós temos que pastorear o coração dos nossos filhos. Aí você como mulher, você lembra que você precisa ser sábia, então que você é um termômetro dentro de casa, fala, opa, peraí, deixa eu buscar uma palavra de sabedoria agora para minha casa, esse ambiente não está legal, esses dois estão indo para um caminho ruim, a mulher para e ouve Deus, gente, só um minutinho. A gente lá em casa não faz culto doméstico, né? Eu não sei se tem família que dá certo, mas lá em casa assim, nunca deu certo. Assim, a Alice faz com as bonecas, mas assim, imagina um culto, a Jéssica prega, eu faço louvor, a Alice levanta a oferta, né? Não, assim, você pode cultuar de uma outra maneira, manter uma rotina devocional, sabia, gente?
Coloque boas músicas na sua casa, músicas que vão adorar o Senhor, sabe? Vai limpar a casa, não coloca lá, sabe, o batidão para você limpar a casa e depois quer educar teu filho. Sabe, coloca músicas de adoração. Tenha esse tempo de louvor. Ore junto antes de dormir. Ore no acordar. Busque a Deus como família. Cara, atraia a presença de Deus para sua casa. Saiba que tem batalhas que nós temos que chamar a Liz, que a gente percebe lá em casa, gente, tem alguma coisa errada. É o inimigo, cara. E a gente tem que reunir nós três e orar e falar assim, diabo, você não tem poder dentro dessa casa aqui não. Vai embora daqui em nome de Jesus. E tem hora também que a gente quer mandar o tranca-rua embora e Deus fala, se você orar mais uma vez, eu tiro você daqui. Que você está orando para o diabo ir embora, mas você é o capeta dentro de casa. Você que está assim, a família está num ambiente de paz, chegou você, a paz foi embora. E aí não adianta você falar assim, viu, vocês não me amam. Não, muda, cara. Por que vai abandonar a casa agora? Viu, vocês todos estão juntos aí, vocês tudo pensam igual. A pessoa quando é orgulhosa, ela pensa assim, né? Mas é isso mesmo, então fica vocês aí, eu aqui. Vamos fazer 2 almoços aqui em casa, 2 festas no final de ano, a de vocês e a minha. Eu não ligo de passar sozinho, sou moleque solto. Já vira cantor de rap já, né? Porque eu sou assim desde a minha infância. Sempre sofri na minha vida. Daqui a pouco, falo, cara, não precisa ser assim. Lida com o problema. Escuta só. Gente, você tem mais de uma pessoa falando sobre você? Fica esperto, porque às vezes o errado pode ser você. E aí tudo bem, conserta a vida, bola para frente, pode passar. A comunicação assertiva, porque a gente pode errar e acertar na comunicação, não é mais uma comunicação assertiva, concentre-se naquilo que está sendo dito. Então, a pessoa está falando alguma coisa, concentre naquilo. Avalie o que está sendo dito e comprometa a se mudar. Tem coisa que a gente tem que falar assim, não, eu vou mudar, cara. Me ajuda a mudar. Não fique indiferente, interaja na conversa. Não deixa um só falar. Tá bom. Tá. Não, interaja. O que você quis dizer com isso? Converse. Isso é importante para você. Então, essa vai gerar uma comunicação assertiva. A falta de comunicação, gente, é como um abismo entre 2 pessoas. Se não tem comunicação, lembra o que eu falei para você? A comunicação é que vai fazer essa ponte que vai conectar 2 mundos, às vezes, totalmente diferentes. Se não tem comunicação, gente, fica igual aquela imagem ali. E Deus, ele criou o homem para que o homem interagisse um para com o outro. Para que a família, o homem e a mulher, fosse um. Então, Deus quer que haja comunicação saudável dentro da sua casa, sabia? Porque uma boa comunicação gera cura para nós. Uma boa comunicação, gente, nos ajuda a enfrentar os desafios da vida. A gente precisa se comunicar. A gente aprende um com o outro. Dar atenção aos pequenos problemas hoje para não ter um grande problema amanhã. Se tem um problema grande que acontece em casa, é quando estraga a máquina de lavar roupa, né? Se você não dá atenção para esse problema, olha como fica a tua lavanderia. E você só sente quando fala, cadê minha roupa para ir trabalhar? Você consegue ficar um dia sem a máquina de lavar. Passou alguns dias, você fala, opa, peraí. Tem que arrumar isso aqui, porque senão não vai ter roupa para ir para a igreja, né? Tem pequenos problemas em casa que, se você não dá atenção hoje, eles começam a minar, sabia, tua casa, e de repente se torna um grande problema amanhã. Então, avalie se aquele pequeno problema hoje, você não precisa dar uma atenção. Não, deixa, é criança. Criança é assim mesmo, fala uns palavrãozinhos. Quando se torna adolescente, está xingando você. Não, é criança assim mesmo, ele bate um no outro mesmo. Quando fica na adolescência, ele está batendo o pai na mãe. Não, é assim. Gente, nem tudo é assim. Tem problema que precisa ser resolvido dentro de casa, com atenção, com amor, com carinho. Uma boa comunicação pavimentará, gente, a estrada que vamos andar. Se você não tem uma boa comunicação, é como você pegar seu carro e pode ser um carro zero, sabia? Mas se andar numa estrada como essa aqui, ó, vai destruir tudo esse carro. Não vai ter carro no final dessa estrada aí. E talvez você fale assim, cara, eu estou gastando muito dinheiro na manutenção, né? Toda hora tem que arrumar a manutenção lá na minha casa, toda hora tem que gastar algum dinheirinho porque parece que está toda hora ruim. Talvez o que você precisava investir é na comunicação.
que isso vai ajudar bastante na sua relação. A boa comunicação é fundamental para um casamento bem-sucedido. A má comunicação é responsável por mais de 68% dos divórcios. Quanta gente que... Ainda isso aqui foi antes da pandemia, tá? Quantas pessoas que não separaram na pandemia, gente? Porque quando colocaram os dois dentro de casa, não tinha o que conversar e perceberam que, na verdade, os dois nunca foram um casal. Porque trabalhava o dia todo, só chegava para comer e dormir. Falar que foi o dia, dormir. Quando colocou os dois dentro de casa, tinha que trabalhar em casa, os dois se mataram. Porque não tinha boa comunicação. Então, a má comunicação é responsável por mais de 68% dos divórcios hoje. Ah, eu não quero mais, porque não sinto a vontade. Morar com alguém que não fala comigo, morar com alguém que só grita, morar com alguém que... Então, você começa a perceber isso. Pode passar? Qual estrada estamos andando? Você consegue fazer hoje um balanço de como está lá a comunicação na sua família? Está aquele asfaltinho ali? Ou está como aquele outro asfalto ali, né? Quer dizer, aquele buraco ali, né? Que tem mais buraco que asfalto. Pode passar? Essa imagem virou rotina na tua casa? Sempre tem alguém que está tampando o ouvido para não ver as brigas? Toda hora está discutindo? E olha lá, aquela foto, o cara briga com a mulher aponta para a criança, né? Assim, olha só o que você está fazendo na frente dele, como se se ela não está fazendo também, né? Então, esse ambiente já ficou rotina na sua casa, que às vezes você fala assim, eu prefiro estar no meu trabalho do que em casa. Eu prefiro estar com as minhas amigas do que em casa. O menino fala, eu prefiro passar tempo na escola, porque quando eu chego em casa, isso aqui o tempo todo, uma gritaria, uma brigaceira. Pode passar? Nos enganamos ao pensar que o tempo vai resolver nossos problemas, gente. Tem hora que a gente fica pensando assim, não, o tempo cura tudo, né? Não, que o tempo vai melhorar. Tem coisa que não é o tempo que melhora, não, gente. A gente tem coisa que a gente precisa ser intencional. O tempo não é remédio. O tempo não vai resolver seus problemas. O que vai resolver seu problema, às vezes, é uma boa conversa. Uma boa conversa tem um poder curador, né? Podemos, através de uma conversa, evitar minutos ou dias de silêncio. Já viu que tem hora que a gente está um brabo com o outro, o que a gente faz? Um não fala com o outro e finge que o outro não existe, né? Anda pela casa em silêncio. Aí passou um tempo, passou outro tempo. Daqui a pouco acontece alguma coisinha. E aí, tá vendo? Volta a conversar, depois percebe. Por que eu fiquei bravo com você? Não esquenta a cabeça. Dá um lanche que está resolvido, né? Gente, está em silêncio, conversa, o que foi? Não, me dá um tempo aí, só preciso processar. Processou, beleza, vamos conversar, vamos resolver o teu problema. Porque às vezes a gente está levando minutos, dias, meses. Tem gente que está anos sem conversar com o pai e com a mãe. Na hora certa eu vou perdoar. Na hora certa eu vou lá conversar, vou tentar entender. Cara, tem uma situação uma vez, de uma igreja que eles colocaram um pastor que ele não era casado, para pastorear como parte do grupo de pastores. Eles falavam assim, no dia que você se apaixonar por alguém, a gente quer saber quem é essa mulher, assim, porque o concílio da igreja vai ter que determinar se essa mulher pode casar com você, porque você é um pastor dessa igreja, né? E um dia passa um dos pastores na frente da casa do seu irmão, estava indo até visitar ele. Quando viu, ele estava na área da casa dele, assim, no fundo. Lá no fundo o cara olhou. Tem gente que tem um olho bom, né? Para ver problema, né? E ele olhou lá no fundo, esse cara estava com uma mulher, e a cabeça da mulher estava no colo dele aqui. Ele correu para a igreja, chamou o concílio da igreja e conversar, falou, eu acabei de ver ele com uma mulher lá na casa dele. Então o concílio pegou, cara, mas esse menino, ele é um menino tão bom, nós precisamos disciplinar ele. E nós vamos dar 1 ano para ele fora, sem salário, assim, disciplinar. E daqui 1 ano, se ele quiser se explicar, ele pode se explicar. Passou 1 ano, esse menino continuou indo na igreja. Daqui a pouco o concílio chama ele e fala assim, e agora, irmão, o que você tem para nos dizer? Você aprendeu o que com essa situação? Ele pega e fala assim, o que eu tenho para dizer é que fazia anos que eu não via a minha mãe. E naquele ano, minha mãe veio me visitar e ficou alguns dias na minha casa. E era a minha mãe que estava comigo aquele dia. E esse cara teve que... Gente, se aquele cara para na casa, bate na casa. Ô, meu irmão, tá bem aí? Tá tranquilo? Entra aqui, vem conhecer minha mãe.
problema teria sido resolvido. Tem hora que uma conversa, gente, uma pergunta pode resolver problemas que a gente iria ficar em silêncios por anos, por dia. Talvez você ficar em silêncio hoje e falar assim, só vou falar quando o outro me procurar. Quantos natais que as famílias não estão passando junto porque um não está bravo com o outro, se você for na casa de um, o outro fica bravo. Precisava de uma conversa, precisava resolver o problema. De uma forma sábia, madura, mas precisa conversar. Silêncio não resolve problema, gente. O que resolve o problema é uma boa conversa. Às vezes um café, leva para a padaria, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa, senta junto, bate um papo, vai para um parque. Às vezes senta num escritório, conversa. Mas esse negócio que o tempo sara tudo, gente, não é verdade. Pode passar? A comunicação pode fazer o relacionamento fluir ou secar. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Tem uma versão que vai falar assim, que a vida é como se fosse uma medicina, a língua. Como se fosse assim, cara, é uma medicina, um outro provérbio. Na verdade, é outro provérbio que fala sobre isso, né? Mas ali, olha o poder que tem na nossa língua, gente, dentro de casa. Ela pode trazer vida ou ela pode trazer morte. E ele fala assim, aquele que ama comerá do seu fruto. Então, qual é o fruto que nós estamos colhendo da nossa casa, da nossa comunicação? Sua família tem usufruído dessa boa comunicação? Você tem olhado, e sabe como você percebe isso? É quando você olha para os seus filhos educando os seus netos. Quando você olha para os seus filhos agora casados e ele tratando a esposa dele daquela maneira, você fala assim, uau, é o fruto. É o fruto. Agora ele vai passar para o neto dele, ele vai indo assim. Então, quais são os frutos dessa boa comunicação dentro da sua casa? Você consegue medir hoje e falar assim, nossa, que legal. Olha, a gente está mais próximo, a gente está mais feliz, a gente está mais satisfeito como família agora, porque a gente está se comunicando mais. Pode passar? Aqui que era a questão da cura, ali, né, que é medicina, uma versão, né? Há palavras que ferem como espada. Tem gente que é dura nas palavras. Tem gente que parece que intenciona, assim, sabe, trazer uma palavra dura para aquele momento. E pode causar essa morte. Agora, mas a língua dos sábios traz cura. Tem uma versão que fala assim, mas a língua do sábio é medicina. Então, o sábio com suas palavras traz saúde e cura, gente. Ele abençoa, ele cura os relacionamentos quebrados. Tem alguém ferido, o sábio tem como uma palavra que traz um consolo, uma cura para a alma, uma cura para as relações. Nós, com a nossa sabedoria que Deus tem nos dado, nós precisamos ser como esse médico dentro de casa, né? Promovendo a cura nas relações. Um está com um problema com o outro, eu não vou defender ninguém, eu quero resolver um problema. Eu quero ser sábio na resolução desse conflito para que haja cura. Para que a minha família possa fluir. Então você hoje pode ser usado por Deus para trazer cura, sabedoria, graça dentro da sua casa. Pode passar? Posso fazer algo hoje para melhorar minha comunicação? Será que a gente pode fazer algo hoje? Fazer uma leitura do que a gente precisava melhorar? Talvez você fale assim, olhou algum slide e falou, poxa, eu tenho conversado com um celular. Ou eu tenho conversado tentando mexer na televisão. Conversado na hora errada, com a maneira errada, talvez eu preciso mudar meu tom de voz, se eu falo talvez a coisa certa, talvez eu tenha que escutar um pouco mais meus filhos, talvez eu preciso escutar um pouco mais minha esposa, talvez eu preciso ser sábio, porque o texto fala ali para nós que o sábio, ele traz cura nas relações, a sua palavra é como medicina, a sua palavra é como um alívio para aquela alma que está pesada, sabe? Traz graça, traz paz. O que a gente pode melhorar hoje? E, gente, você pode olhar para a tua casa e falar assim, não, mas minha casa está muito boa. Você sabia que o bom é inimigo do melhor, né? Nossa casa pode melhorar. Nossa casa pode ser uma casa melhor a cada dia. Então, agora, eu queria que você parasse um minutinho e pensasse no que a gente falou aqui. Como está a sua comunicação com as pessoas na sua casa? E não queria que você pensasse no outro, tá?
Não queria que você falasse, mas queria que fulano estivesse aqui para ouvir essa palavra. Mas eu queria que adianta falar isso? Meu marido não veio, meu filho que está precisando ouvir não veio. O que você pode crescer hoje? O que você pode melhorar? Então eu queria que você parasse um minutinho agora e pensasse. Nos últimos conflitos que vocês tiveram, nessa semana, você fala assim, será que eu fui sábio nas relações? Será que eu estou promovendo uma boa comunicação dentro de casa? Será que eu estou ouvindo direito? Será que eu estou falando direito? Eu queria que você pensasse um pouquinho aí. Que nota que você daria hoje para você? De 1 a 10. Queria que você pensasse. Uma nota que você dá para você hoje. Como tem sido sua comunicação? Dá uma nota rápida. Não pensa muito, porque senão você vai florear muito. Dá uma nota assim, olha, acho que na minha comunicação, de 1 a 10. E hoje eu queria que, não na hora do almoço, mas em algum momento do dia, você tivesse um tempo com a tua família. Pensando nessas coisas que a gente falou aqui. Mas começar primeiro orando ao Senhor. E não fosse armado para a conversa. Mas talvez vocês tenham um problema que vocês precisam resolver. Talvez você é alguém que tem a síndrome do baú, né? Que toda conversa traz coisas do passado e o outro não quer nem entrar na conversa, porque toda vez que entra numa conversa, você começa a trazer o passado. Talvez você vai ter que resolver teu passado. Talvez você vai ter que chamar teus líderes para sentar com vocês. Falar assim, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de alguém para poder interferir aqui em casa. Porque toda vez que a gente vai conversar, talvez já chegou nesse ambiente já, a gente vai falar sobre um problema, é gritaria. Vocês não querem mais isso para a vida de vocês. Você quer ter um casamento saudável. Talvez você, como filho, deixou de se conectar com seus pais. Chega uma época que o filho acha que sabe tudo, né? E você precisa entender que você não cresceu para ensinar teu pai. Você cresceu para conviver com a tua família. Você não precisa saber tudo porque você viu na internet, e lá na internet diz isso, né? E nem tudo que diz na internet é verdade, né? Você não está para ensinar teus pais, você não está para poder, você está para conviver, para amar. E outra coisa, seus pais vão errar com você, sabia? Assim como você vai errar com seus pais, tem que haver perdão, graça, misericórdia. Mas tem uma coisa que vai ajudar a gente criar pontes na nossa casa, é a comunicação, uma boa comunicação. A gente olhar um pro outro e falar, não o que a gente pensa, sabe? Mas com sabedoria. Falar, talvez você vai ter que chegar em casa, gente, eu preciso melhorar. E não é você avaliar o outro quando chegar em casa, tá? É você olhar e falar, gente, me perdoa. Talvez você, como homem, vai ter que chegar em casa e falar assim, gente, me perdoa, eu passei anos aí que vocês comiam tudo de qualquer jeito, a gente não sentava na mesa. A partir de hoje, nossas refeições vai ser na mesa, nós vamos desconectar do celular, nós vamos olhar um no outro, nós vamos perguntar, filho, como foi na escola? Amor, como foi lá no teu trabalho? Como foi, amor, no teu trabalho? E a família vai conversar, mas não, nessa hora da mesa nós vamos conversar juntos. Talvez você era alguém que planejava tudo dentro de casa e no final dava briga, então dessa vez, sabe o que você faz? Gente, vamos planejar junto, vamos conversar junto, vamos ser claros um com os outros, o que vocês gostam. E que vocês possam usufruir, gente, do poder curador que é as relações. Usufrua, gente, do elogio. Abrace seus filhos, ame seus filhos, elogie seus filhos. Aproveita que eles estão chegando aí, já dá um beijo neles, sabe? Fala o quanto eles são importantes para vocês. E vamos lá, reúne sua família rapidinho. Vamos orar para poder encerrar? A minha parte, né? Depois não sei o que tem. Reúna a sua família rapidamente. Casa é lugar de vida. Casa é lugar de paz. Na minha casa. Fala alguma coisa para tua família, já que vocês estão reunidos. Pra sempre
Fala alguma coisa para ele aí, para ela. Usufrua do poder do elogio, né? E não vai falar assim, né? Você só falou isso porque o pastor pediu, porque o missionário pediu. Aprende a ouvir, cara. Gente, essa é a maior bênção que você tem aqui, sabia? É a salvação e a tua família. É Jesus e sua família. Não tem outra coisa mais preciosa do que ter uma família. Oi? Quem estiver sozinho, acha alguém aí. Para orar junto. Senhor, muito obrigado pela nossa casa, pela nossa família, Deus. Nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor, Pai, nos dá o privilégio de não vivermos sozinhos. É ruim viver sozinho. O homem não nasceu para viver sozinho. Não é bom que o homem esteja só. O Senhor deu pessoas, o Senhor deu amigos. E obrigado porque aqui essa igreja representa parte, Deus, dessa família que o Senhor tem dado para nós, Deus. Aqui nós temos amigos, irmãos. Muito obrigado, Pai. Mas Senhor, nós também queremos orar hoje pela nossa família. Nossos pais, nossos filhos, irmãos. E nós queremos pedir para o Senhor, Pai, nos ajuda, sonda o nosso coração, Pai. Nós queremos parar de culpar os outros dentro de casa. Nós queremos poder nos responsabilizar. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, ser sábios, porque a palavra do sábio é como medicina dentro do lar, Pai. Quantas vezes que a gente foi desequilibrado, quantas vezes que a gente resolveu o problema da maneira errada, na hora errada, com o tom de voz errado. Senhor, nos perdoe por todas as vezes que nós, como família, não glorificamos o Seu nome, Pai. Nos perdoa por todas as vezes que a gente escolheu fazer o que a gente quis, a gente não ouviu o outro, a gente gritou, a gente expressou de uma maneira errada. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe pela nossa indiferença. Nos perdoe pelo nosso individualismo, Pai. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa pelas vezes que a gente não ouviu, não acolheu os sentimentos do outro, Pai. Nos ajuda, Deus, a se comunicar de uma maneira certa, Pai. Nos ajuda a comunicar de uma maneira saudável, Pai. Nós queremos sair daqui com metas, Deus. Nós não queremos mais comunicar com pressa. Nós não queremos mais comunicar conectados no celular, na televisão. Nós queremos, Pai, sair daqui algumas metas. Nós queremos melhorar nosso relacionamento com o Senhor. E nosso relacionamento com nossos filhos, com nossos pais, com nossos avós. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a como comunicar. Viemos de culturas diferentes, tem pessoas com idade, pensamento diferente. Mas o Senhor, Deus, pode nos ajudar a dar sabedoria, Deus, para que nós possamos ser uma família saudável, Deus. Se a gente melhorar a nossa comunicação, boa parte dos conflitos que nós temos, eles irão se resolver, Pai. Então nos ajuda, Deus, na comunicação, Pai. Dá sabedoria na nossa comunicação, Deus. E que a nossa casa possa glorificar o Senhor, Pai. Que a nossa família possa glorificar o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.